Oi, gente! Começando mais um vloguinho aqui nesse canal. E eu tava muito ansiosa para ler esse livro, eu já queria muito conhecer a escrita dessa autora. Então fica aqui nesse vídeo que hoje eu vou falar muito de Até o Fim do Verão, da Abby Jimenez. Desde o ano passado eu queria muito ler esse livro, eu queria muito começar ele, mas por ele ser um livro que se passa ali no verão, eu queria muito ler ele no verão. Então eu esperei chegar ao verão para poder ler e eu pensei, não pode passar desse verão, porque senão eu vou poder ler só no próximo verão. Eu sou muito uma pessoa que gosta de ler livros nas épocas do ano em que a gente tá. Então, se tem livro que se passa no inverno, eu gosto de ler no inverno. Se tem livro que se passa no verão, eu vou querer ler no verão. Isso também vale para Halloween, vale para Natal, enfim. Então eu peguei este livro que o pessoal fala muito bem. Tô com altas expectativas para essa leitura. E eu já vou atualizar esse vlog agora, porque hoje é dia 3 de janeiro de 2026. Que loucura, estamos em 2026. Então eu já comecei esse livro. Eu comecei ontem, tá? E aí eu pensei, vou gravar vlog, mas eu não posso ler muito, senão quando chegar ali no vlog eu não vou ter o que falar, porque eu já vou ter terminado o livro. E ontem mesmo eu já li 21% do livro, eu tô até com o Maratona App aberto aqui no computador. Para quem não sabe, o Maratona App é um aplicativo para te registrar suas leituras igual ao Scooby, só que muito melhor. Eu sou muito apaixonada por registrar as minhas leituras e ver o que as pessoas estão lendo e tudo mais. E eu adoro fazer isso. Só que o Scooby tem me dado muita dor de cabeça mesmo, porque eu tava tendo muito problema com as atualizações. Toda vez que eu ia entrar no aplicativo, sempre tinha algum bug. Às vezes eu queria ver os livros lidos dos anos anteriores e alguns livros que eu tinha colocado como lidos, porque eu sei que coloquei, não aparecia lá. Tinha livros que eu já tinha lido e queria ver na estante. Tinha vezes que eu queria ver quantos livros eu tinha físico, né? Quantos eu tinha colocado lá como tenho. E eu ia olhar, tinha alguns livros que eu tinha e não tava lá, enfim, tava uma bagunça, ele tava bugando muito e eu tava passando muita raiva. Aí eu fui lá e baixei o Maratona App, que eu achava que esse aplicativo e site, que também eles têm site, né? Eu achava que era literalmente só o nome dele, sabe? Maratona mesmo. E eu achava então que era só para maratonar. Quando um criador de conteúdo ia lá e criava uma maratona, ele botava nesse aplicativo e a gente podia ver. Essa era a minha visão. Mas, gente, eu tô apaixonada por usar esse aplicativo, porque ele não é só para maratona. Eu nem tava participando de nenhuma maratona quando eu criei aqui meu perfil. E sério, eu tô apaixonada. Eu vou mostrar pra vocês. Este é um vlog, então eu já venho atualizar essa leitura, mas eu preciso que vocês me sigam lá, porque eu tô viciada em ficar vendo as atualizações de leitura das pessoas por lá e virou minha rede social de leitora favorita. Então eu migrei do Scooby pra cá, porque a gente consegue fazer muita coisa e a gente consegue fazer mais coisa do que fazer lá no Scooby. Eu vou mostrar pra vocês. Olha, gente, esse aqui é meu perfil no Maratona App. Logo que tu abre, aparece isso aqui. Eu acho muito legal porque tu consegue colocar uma musiquinha aqui que ele vai tocar. Eu não vou colocar por questões de direitos autorais, né? Mas tu clica aqui e ele dá uma partezinha ali do refrão da música. E essa aqui representa muito meus livros de fantasia, minha playlist de fantasia. E aí tu deixa aqui em destaque alguma estante. Eu deixei as metas de leitura de 2026. E aqui tem muitas interações que tu consegue fazer. Eu gostei bastante. Mas a parte principal tá aqui, que são as estantes que tu consegue criar, assim como tinha lá no Scooby, como tem, né, lá no Scooby. Eu criei uma estante dos livros que eu tô lendo. Tem a estante das metas de leituras, que vai aparecer aqui os livros que eu tô lendo também, porque todo livro que eu ler eu já coloco aqui na meta. E depois eu transformo essa estante lá no final do ano em estante de lidos de 2026, eu só altero o nome. E aqui tem os livros que eu quero ler esse ano, não todos, mas alguns. Aqui embaixo eu coloquei as fantasias que eu quero ler, que eu mais quero ler, no caso, né? Porque existem outras também que eu quero ler, mas essas aqui estão assim, tipo, nossa, eu quero muito ler essas fantasias. E eu coloquei elas aqui para eu já ter uma visão geral delas e quando eu quiser começar uma fantasia nova, eu só vim aqui e escolher, sabe? E dá também para te fazer isso aqui, ó. Dá para te sortear a leitura, ó. Tá vendo aqui esse botãozinho? Tu clica aqui e ele vai sortear uma leitura para ti. Daí tu pode selecionar apenas livros não lidos e tudo mais. Eu acho que tá dando para ver, né? Mas eu não vou sortear porque eu não vou ler nada agora. Eu já tô lendo esses dois, né? Então, aí tem aqui a minha estante de livros lidos, todos os livros que eu já li na vida, né? E aqui tem os livros que eu tenho, ou seja, livros que eu tenho na estante, né? Literalmente os livros que eu tenho. E aqui eu tenho 135 livros, então são pouquinhos, mas
eu tô crescendo, né, minha estantezinha. Coloquei o progresso de leitura dos que eu já tenho, né, dos que eu já li, então dos 135 eu já li 86. Essas são as minhas estantes, mas tem gente que cria várias estantes, tem gente que cria estante por cor de livro, e daí tu consegue personalizar a cor da estante também. Enfim, eu acho muito legal. E tem também as salas de foco que tu consegue ali focar, colocar um timer, colocar um sonzinho ali de chuva, de lareira. Gente, sério, eu tô fazendo isso aqui não é publi, tá? Isso aqui é de graça, porque eu tô realmente viciada nesse aplicativo. Pronto, voltei. Como eu disse, não é publi, tá? Maratona App não tá me pagando nada pra falar deles, mas tudo que é bom a gente compartilha, não é mesmo? Assim como eu panfletei o Scooby na época em que eu comecei a usar, tudo bem que eu não tinha YouTube, eu acho, quando eu comecei a usar, mas eu panfletei lá no Instagram. Mas o que é bom a gente recomenda, e eu quero que vocês me sigam lá pra gente ver as leiturinhas um dos outros, dá pra curtir também, enfim. Então tá aqui embaixo na descrição do vídeo o link do meu Maratona App. Eu tirei o link do Scooby porque esse eu não vou usar mais. Talvez eu use só para atualizar os livros do ano, mas a minha principal ferramenta de atualizações de leituras vai ser o Maratona App. Então, se tu quiser ver tudo que eu tô lendo em tempo real e atualizações, eu deixei o link aqui embaixo. E também tem o meu Instagram, né, que lá eu tô sempre postando, enfim, se tu quiser ver em tempo real as minhas leituras, comentários, também vou deixar aqui na descrição, sempre ficam essas informações, tá? Agora chega de falar e falar de aplicativos e falar de coisas aleatórias, vamos para o que eu estou achando da leitura até agora? Vamos, só deixa eu tomar uma água porque falar da sede. Eu tô meio na marcha lenta ainda, porque são 11 horas, olha, já é 11 horas, mas eu acordei não faz muito tempo, então eu tô com essa cara ainda lavada, só botei um gloss, né? Mas eu tô recém-acordada, então por isso que eu tô assim mais na marcha lenta, tá? Tô gostando muito da leitura, eu tô achando muito divertido. Ó, tô no capítulo 8 e é intercalado entre o capítulo do Justin e o capítulo da Emma. Eu adoro porque tem o ponto de vista do mocinho também, não só da mocinha, então eu amo quando tem capítulos intercalados. E aqui a gente tem a premissa então de que o Justin vai fazer uma postagem ali no Reddit, né? Quem não sabe, o Reddit é uma rede social mais comum lá fora de postagem de fóruns, né, de postar coisas, perguntas, e, enfim, eu não sei explicar, mas é um fórum ali de bate-papo bem comum lá fora. Aqui a gente até tem algumas postagens, algum pessoal falando, mas é muito mais comum lá fora. E ele vai postar então falando sobre o que acontece com ele toda vez que ele se relaciona com uma mulher. Nunca é o amor da vida dele. Sempre que eles terminam um relacionamento, essa pessoa encontra e casa e vive feliz para sempre com o seu amor da sua vida. Então, sempre que ele namora com alguém, essa pessoa, logo após terminar com ele, essa pessoa acha o par perfeito dela. E ele vai postar isso no Reddit. E a Emma, coincidentemente, vai se identificar muito porque acontece a mesma coisa com ela. Ela namora um cara, eles terminam e ele acha o amor perfeito. Sempre é assim, eles nunca conseguem ter relacionamentos duradouros e eles sempre acabam terminando. Eles são tipo um amuleto, que nem eles falam aqui. E aí ela vai comentar ali, ela tá trabalhando, ela é enfermeira, e o Justin, ele é engenheiro de software, então ele trabalha de casa. E ela é enfermeira e ela tá lá vendo isso no Reddit com a amiga dela. Ela mora com essa amiga dela. Eu esqueci o nome da amiga dela. E aí a amiga dela fala: vai lá, comenta, que mal faz, né? Comenta ali e diz que tu também passa por isso, né? E ela vai lá e comenta. E, gente, daí eles falam: não, tive uma ideia. E se a gente começar a namorar, pra gente poder achar o nosso amor também, pra eles fazerem isso de propósito, né? Eles começam a namorar e depois terminam pra eles acharem o amor verdadeiro deles e quebrar essa maldição. Segundo o Justin, eles vão quebrar essa maldição. Então eles estão nesse processo aí de... Isso é bem no início do livro, tá? Não é spoiler, isso também acredito que esteja na sinopse, porque eu não li sinopse, eu peguei o livro para ler sem saber de muita coisa. Só o que o pessoal falou nas redes sociais e aí eu peguei como indicação. E aí a Emma, ela trabalha como enfermeira itinerante, então ela acaba indo para várias cidades, e eu não lembro se países também, mas ela vai para vários lugares e eles estão longe, então eles vão ter que achar uma maneira de se encontrarem, de ficarem juntos ali para poderem fazer esse namoro de mentirinha dar certo. Eles até botam algumas regras, como ter que namorar por um mês, né, pelo menos, para fazer isso dar certo, né, para fingir o namoro por um mês. Eles têm que ter um beijo pelo menos. Tem essas regrinhas ali, tem os jantares que eles vão ter que fazer. E eu já tô achando muito divertido. Eu adorei que a autora tem senso de humor e é uma coisa que eu gosto muito, porque ter senso de humor vai deixar a gente presa na história. E eu já marquei
algumas partes do livro já. E eu achei engraçado que o Justin ele namorou uma menina e essa menina, depois que eles terminaram, achou o par romântico dela que era o melhor amigo dele e ele morava com o melhor amigo. Então ele fez o melhor amigo achar a pessoa certa pra ele, sem querer, e acaba que o amigo dele vai ficar com um apartamento e ele vai ter que sair do apartamento e ele vai morar num lugar que tem um outdoor horrível de frente pra janela dele. E aí ele, pra se vingar, ele bota o nome do cachorro, ele pega o cachorro mais feio que ele vê lá no canil e bota o nome de cachorro, do cachorro dele de Brad, que é o mesmo nome do amigo dele, pra se vingar. E o amigo dele acha isso super hilário, leva tudo na brincadeira, porque ele é um babaca. Babaca num bom sentido? Não sei. E eu achei isso muito divertido. Aí tem uma hora que ele vai jantar lá com o Brad, com o amigo dele. Ele fala assim, desculpa a demora, eu tive que dar vermífugo pro Brad. Trouxe pra você também. Faith disse que você anda arrastando a bunda no carpete. Faith é a mulher do Brad, né? E eu achei essa parte muito engraçado. E eu achei muito divertido as partes que aparece o Justin com o amigo dele. E tem uma hora também que a Emma tá conversando com a amiga dela. E aí ela falou: Não, você não quer, né? Enfermagem cirúrgica e adiar o Havaí só pra poder terminar com o cara. Aí ela fala assim: Já fizemos coisas mais estranhas que isso. Daí a amiga dela fala: já mesmo. Tudo pra ela conseguir achar o par romântico dela, né? Então tem umas partes muito divertidas, eu tô gostando bastante. E agora eu não lembro onde é que eu parei. Então é uma leitura assim que tá sendo muito divertida, fluida, leve e tá dando a quebra, né? Em Mistborn, que é o livro que eu tô lendo no momento. Eu tô fazendo vlog de leitura também pra ele. Então é isso. Hoje é sábado, vou ler mais um pouco, sim. Eu vou ler ali Mistborn que eu tô lendo, mas eu não vou ler muito de Mistborn, vou ler uns 2 capítulos e aí eu venho pra esse aqui. Esse aqui é capaz de eu terminar nesse final de semana mesmo. Não duvido nada, mas enfim. Primeiro final de semana do ano, muitas leituras e ai, coisa boa. Eu amo ler, gente, eu amo ler. Ai, gente, eu não filmei quase nada neste vlog. Mas em minha defesa, eu tô num ritmo bem lento de leituras. Hoje é dia 15 de janeiro já. E eu recém finalizei meu primeiro livro. É que, como eu disse, eu também tô lendo Mistborn, que demanda bastante tempo. Mas vamos falar então de Até Depois do Verão, que eu finalizei e eu posso dizer que eu tenho o meu primeiro livro favorito do ano já. Primeiro livro lido e o primeiro favoritado. Olha só, que beleza! Começamos 2026 no melhor jeito possível. É um livro que tem muitas camadas, ele não é só um romance. Eu gostei muito da escrita da Abby Jimenez, foi o primeiro livro que eu li dela e já foi uma primeira experiência incrível. Eu não esperava gostar tanto assim quanto eu gostei. Eu li ele num ritmo mais lento porque eu tô intercalando com Mistborn, mas eu acho que se eu tivesse pego só ele e talvez não tivesse com outras questões na cabeça aí, que eu tô, enfim, eu acho que eu teria lido ele muito mais rápido, porque é um livro fluido, ele não é um livro grande, ele é curtinho, tu lê e as páginas voam, então assim, é um livro que eu recomendo muito de tu ler em épocas de ressaca literária. E eu achei os protagonistas muito reais, muito assim, pessoas como a gente. A gente tem ali a Emma, eu acho que é Emma, nossa, eu esqueci o nome da protagonista, mas eu acho que é Emma. E a gente tem também o Justin, que não tem como tu não se apaixonar pelo Justin, assim, ele é um personagem incrível, ele é muito querido, ele tem, os dois têm muitos traumas, assim, é um romance com bastante carga, não é um romance que tu vai ver ali, clichêzinho, fofinho, com hot normal, assim, aquele romance básico. Ele tem muita bagagem, ele é um livro que vai te fazer pensar sobre a vida, sobre as suas escolhas. A protagonista tem uma relação difícil com a mãe dela, então a gente vai ver ali uma relação de mãe e filha muito conturbada. A mãe dela, gente, sério, que mulher que a todo momento me dava raiva, eu só conseguia passar raiva com essa mulher. A mãe dela é uma adulta totalmente disfuncional, só procurava ela para pedir dinheiro, tava ali só para atrapalhar.
Eu entendo os traumas, eu entendo, só que assim, a mãe dela fez muita coisa pra ela, muito cagada. Destruiu a vida da guria, literalmente, porque a vida dela é toda errada. Ela tem uma percepção errada de vida em que ela precisa estar o tempo inteiro se mudando, porque ela não pode ser amada e não pode amar. E tem ali o negócio da família. Ai, gente, sério. Eu só queria que essa mulher desaparecesse da face da terra. Eu passei muita raiva. A mãe dela, assim, ó. Eu não consegui sentir empatia por ela em nenhum momento. Não consegui passar pano pra mãe dela. Então a gente tem ali a relação de mãe e filha que é muito conturbada. É um negócio, assim, muito triste de ver. E também em contrapartida com o Justin, a gente tem ali a família dele que tá passando por uma situação muito delicada, muito complicada. Eu até entendo o lado da mãe do Justin, que a gente vai ter ali também uma situação com ela. Não vou falar pra não dar spoiler, tá? Eu acho que quanto menos souber desse livro, melhor, porque eu não sabia nada. Na verdade, é isso mesmo, eu não sabia nada, eu não tinha lido nem sinopse, nada, nada. Ai, Julie, mas como é que tu pegou então pra ler? O que que fez tu querer ler? Eu ver todo mundo falando que esse livro é bom. É um dos melhores da Abby Jimenez, que já leu, peguei, entendeu? E também eu esperei o ano inteiro para ler esse livro, o ano de 2025 inteiro, porque eu queria ler no verão, porque a capa diz até o fim do verão, e tem ali uma capa bonitinha com os dois na praia e um cachorrinho e tal. Gente, minha única. Na verdade, eu deveria ter dado 4,5 estrelas e não 5 estrelas para esse livro, porque minha única indignação e tristeza, e isso aqui vai chocar vocês, é que não tem verão no livro. A única coisa que tem ali é que a Emma fala que não quer passar o inverno, acho que é na cidade do Justin ali, que é para onde ela vai, que ela é enfermeira, né? Ela é enfermeira itinerante e ela não quer ir pra lá porque o inverno lá é muito ruim. E é isso, ela fala que quer ir no verão. Ah, e no final ela fala o título do livro, ela cita a frase: "Ah, é até o fim do verão a gente faz isso e tal", tipo. Mas fora isso não tem. Eu achei de uma indignação enorme que não tem a cena da capa do livro, no livro. Cara, simplesmente. E aí eu fiquei pensando depois, nossa, eu dei 5 estrelas, favoritei, eu deveria ter dado um 4,5 e favoritado, porque eu favorito os livros que eu não dou 5 estrelas, tá? Pra mim, favorito é o que o livro me fez sentir, e não se ele é perfeito ou não, porque às vezes um livro ele não é perfeito, mas ele é favorito. Então, livros com 4 estrelas, eu posso favoritar tranquilamente. E esse aqui eu fiquei indignada por não ter a cena da capa do livro no livro. Então eles não vão pra praia, em nenhum momento eles vão pra praia juntos, tem uma cena ali fofinha, romântica na praia. Tem o cachorrinho, sim, que é o Brad, mas fora isso não tem verão. Então assim, não pega esse livro pra ler no verão esperando que vai ter verão, tá? Não pega. Pode pegar pra ler no inverno, na primavera, no outono, não tem problema, porque não é um livro que se passa no verão. Mas não fez eu ainda assim odiar o livro, tá? Mesmo ele dando essa rateada muito grande, assim, de não ter verão no livro de verão, eu amei ele e eu recomendo demais. Cuidado com os gatilhos, porque ele fala, assim, de um relacionamento de mãe e filha que pra mim, assim, mexeu um pouquinho comigo, não 100% porque eu me dou bem com a minha mãe e tudo mais, mas ele mexeu comigo com essa questão de relacionamento com mãe e filha. E também tem a parte do Justin, que ele vai passar ali por uma situação com a família inteira dele. Ele só tem a mãe e os irmãos, né? Então tem ali uma situação bem complicada, mas foi isso que me prendeu, sabe? A vida real dos protagonistas. A gente vai ter um romance ali se desenvolvendo e a gente vai ver os dois protagonistas se curando para viver esse romance, que é uma coisa linda e dolorosa ao mesmo tempo de se ver, sabe? Tô chocada o quanto esse livro mostrou a parte bonita de tu se curar para poder amar uma pessoa, mas ao mesmo tempo de isso ser muito doloroso, muito cansativo, desgastante e, sério, gente, é um livro assim muito lindo. Eu recomendo demais, assim, favoritei. Só essa questão aí do verão, mas fora isso, tu gosta de romance, vai lá, pega sem pensar duas vezes. Ele é um livro assim que vai ter algumas partes ali mais delicadas, mas não é nada pesado que nem Biden 13, por exemplo, que é um livro super pesado. Não, não é assim, tá? E sendo a minha primeira leitura da Abby Jimenez, com certeza eu vou querer ler outros livros dela. Com certeza, isso é absoluta. Tem outro que eu quero ler também, que é A Vida é Muito Curta, dela. Então, se vocês comentarem aqui que querem o vlog desse outro livro também, eu trago pra vocês, porque
Eu já fiquei muito apaixonada pela escrita, pelo jeito que ela aborda os assuntos. Eu achei muito bom, assim. Eu não trouxe tantas atualizações assim nesse vlog, porque eu tava num momento ali de querer ficar mais quietinha, sabe? Mas eu prometo que nos próximos vlogs eu apareço mais dando feedback enquanto eu vou lendo, porque é isso, né? O vlog tu vai lendo e vai trazendo atualizações. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e tchau!